E aí galera, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo daquela série de relembrar campanhas históricas do Cruzeiro. Hoje é dia da gente falar de Copa do Brasil. Como vocês decidiram em votação que eu fiz aqui no canal, eu vou abordar primeiramente campanhas de título do Cruzeiro nessa competição. Esse vídeo também é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? E para começar na ordem certinha, né, o primeiro título do Cruzeiro nessa competição foi na edição de 1993. O nosso treinador era o Pinheiro e o primeiro adversário do Cruzeiro na competição seria a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. E essa foi a escalação do Cruzeiro na partida de estreia, tá? O goleiro Paulo César Borges, a zaga com Luizinho e Célio Lúcio, Paulo Roberto na lateral direita, Nonato na esquerda. O Douglas era ali um primeiro volante e a gente tinha Boiadeiro e Luiz Fernando Flores como os meias, Nivaldo na ponta direita, Roberto Gaúcho na esquerda e o Cleison como atacante. E no dia 16 de março de 93, o Cruzeiro entrou em campo lá em Cariacica para iniciar sua trajetória no certame. Com a bola rolando, a coisa não começou bem, tá? O Paulo César Borges cometeu pênalti, o Washington bateu e abriu o placar pro time da casa, mas o Cruzeiro empatou com esse belo gol do Cleison, que recebeu o passe do Boiadeiro e mandou lá no cantinho, decretando aí o placar final em 1-1 nesse primeiro jogo. Na partida de volta no Mineirão, o Cruzeiro jogou muito bem, passeou e ganhou por 5-0. Depois da cobrança de falta do Paulo Roberto para a área, né, ele cruzou e o Cleison de cabeça abriu o placar pra gente. Ainda no primeiro tempo, o Roberto Gaúcho fez boa jogada pelo lado esquerdo, invadiu a área e cruzou pro Cleison marcar de novo, 2-0. E no segundo tempo, o Cruzeiro ampliou, Boiadeiro ajeita para trás e Éder Aleixo enche o pé esquerdo para fazer o 3-0. Apesar de ser ídolo do Atlético, teve também uma passagem com um título importante por aqui. O quarto gol é marcado pelo Nivaldo. Olha a bomba que ele acerta lá no ângulo, lá no triangulinho mesmo, ó, na gaveta. Tava ruim de mira o garoto Nivaldo. E é ele também que fecha o placar, marcando aí o 5-0 pro Cruzeiro, aproveitando o rebote ali na área e finalizando na saída do goleiro. A bola ainda tocou no zagueirão, mas acabou indo pro fundo da rede. Nas oitavas de final, o adversário do Cruzeiro seria o Náutico e a primeira partida foi fora de casa, lá nos Aflitos. E essa foi a única derrota do Cruzeiro na competição. A gente perdeu por 1-0 graças a esse gol do Paulo Leme. Com isso, o Cruzeiro precisava ganhar por 2 gols de diferença a partida de volta no Mineirão, né? Lembrando que o regulamento da Copa do Brasil já tinha o gol qualificado fora de casa, tá? Então, se porventura o Náutico fizesse um gol, o Cruzeiro teria que marcar 3 e vitória por 1-0 levaria a definição por pênaltis. O Cruzeiro abre o placar com esse gol do Nivaldo, que recebe pela direita e bate aí na saída do goleiro, com direito a essa bela comemoração, inclusive. E o gol da classificação nasce depois dessa bomba aí do Luiz Fernando no travessão, tá? A defesa do Náutico consegue se salvar e a bola sobra lá na esquerda pro Nonato. Ele tenta o cruzamento e a defesa intercepta, né? Aí o Nonato apela, dá uma caneta no brother, enfia o pé esquerdo na gaveta e faz o 2-0 pra gente. A imagem não tá das melhores, né? Porque não foi possível encontrar de fato, mas o golaço do Nonato merece ser ressaltado. O bicho jogava bola demais, né? Aí nas quartas de final, o Cruzeiro foi enfrentar o São Paulo, primeiro jogo lá no Morumbi, e o São Paulo não usou um time titular nesse dia. Isso não é da nossa conta, né? Mas ainda assim eles abriram o placar com esse gol de cabeça aí do Cláudio Moura, depois do rebote aí do Paulo César. Mas no segundo tempo o Cruzeiro buscou a virada, primeiramente com esse gol de cabeça do centroavante reserva Toto, que contou aí também com a colaboração do goleiro Gilberto na jogada, né? Um belo frango. E a nossa vitória veio com esse gol de cabeça de Marco Antônio Boiadeiro, tá? Que apareceu na área ali como um autêntico box-to-box, né? Pra usar um inglês desnecessário dos tempos atuais, e nos deu essa boa vitória por 2-1, que trouxe tranquilidade pro jogo no Mineirão. E a coisa ficou ainda melhor porque o Boiadeiro acha esse passe espetacular pro Cleison na cara do gol, ele dribla o goleiro Gilberto e abre o placar pro Cruzeiro. Cleison, que a gente pode apontar como artilheiro e o principal nome dessa conquista. E o São Paulo empata no segundo tempo, primeiramente com esse gol do Elivelton, tá? Ele mesmo, Elivelton, né? Que nos deu tanta alegria em 97. Iguala o placar nesse lance aí pro São Paulo. E o Cruzeiro volta à frente depois dessa falha da defesa tricolor. É novamente o Cleison quem ganha de cabeça, encobre o Gilberto e bota o Cruzeiro novamente na frente por 2-1. Mas o São Paulo vai conseguir empatar o jogo novamente, ó. Mais uma vez o Elivelton pela esquerda, ele ganha do Luizinho, cruza. O Douglas cabeceia, o Paulo César salva na primeira, mas o próprio Douglas empata. E com esse 2-2, somado a vitória fora de casa por 2-1, o Cruzeiro consegue a classificação para a semifinal, onde a gente enfrentaria o Vasco. O jogo de ida é no Mineirão e a gente abre o placar com esse belo gol de cabeça de Luiz Fernando Flores, cruzamento do Nonato, e ele voou para mandar de peixinho para a rede, mas o Vasco empata logo depois com esse chute cruzado aí do volante França. E ainda no primeiro tempo o Cruzeiro consegue voltar à frente, ó, batida cruzada de Roberto Gaúcho e Edenilson Pateta completa aí para as redes, né?
Pateta é um ótimo apelido, por sinal. Quem roubou a bola ali foi o Luiz Fernando, Paulo Roberto bate cruzado e o Pateta bota na rede. E no segundo tempo a parceria se repete, ó. Roberto Gaúcho bota na área, Edenilson de cabeça fecha o placar, Cruzeiro 3, Vasco 1. Esse jogo teve Eurico Miranda invadindo o campo, um monte de confusão, né? E no final das contas o Pateta aí deu a vitória pro Cruzeiro. O jogo de volta começou azedo, tá? O Vasco abre o placar com esse gol aí do Valdir Bigode, que dividiu com o Paulo César e botou na rede. E é importante contextualizar, o Cruzeiro tava por um gol de ser eliminado, né? Porque como o Vasco fez um gol no Mineirão, a gente não tinha marcado lá, o 2-0 dava classificação para eles. Sabendo disso, o Paulo Roberto apelou e enfiou essa bomba aí na cobrança de falta. Eu acho que o gol mais bonito do Cruzeiro na campanha, sem chance aí pro goleiro Carlos Germano. E o Cruzeiro ainda poderia ter virado o placar nesse pênalti, tá? Que o Roberto Gaúcho sofreu. O próprio Paulo Roberto foi pra cobrança e dessa vez acabou falhando, né? Finalizou ali no pé da trave, acabou Vasco 1, Cruzeiro 1 e a gente com vaga na final. A decisão seria contra o Grêmio, que tinha deixado pelo caminho, entre outras equipes, Palmeiras e Flamengo. E esse aqui foi o time base do Cruzeiro na conquista da Copa do Brasil, tá? O nosso goleiro foi sempre o Paulo César Borges, né? A zaga Luizinho e Célio Lúcio, lateral direito Paulo Roberto, lateral esquerdo Nonato. A gente teve essa mudança no meio-campo, tá? O Ademir acabou entrando como titular na vaga do Douglas. Isso porque o Douglas se lesionou, o Ademir retornou ao Cruzeiro para pegar a vaga ali como volante. O Boiadeiro e o Éder como os meias de armação, digamos assim. O Roberto Gaúcho, desde a chegada do Edenilson, acabou sendo deslocado mais pro lado direito do campo. E o Edenilson acabou tirando a vaga no ataque que era do Nivaldo, né? E o Cleison foi o nosso centroavante. Esses jogadores que eu botei ao lado também foram muito utilizados na campanha, mas o jogo no Olímpico foi muito pegado, o gramado estava muito ruim também. O Denner era o grande jogador do time do Grêmio, muito habilidoso, indo pra cima e criando jogadas. O Cruzeiro também teve suas oportunidades, acabou parando aí no goleiro Eduardo. Paulo César Borges teve uma grande atuação nesse jogo, assim como o Marco Antônio Boiadeiro, que faz essa jogada espetacular e deixa o Cleison na cara do gol, mas o goleiro Eduardo acaba salvando. E no segundo tempo mesmo, Eduardo dá essa ramelada, solta a bola no pé do Cleison, mas acaba se embolando com a defesa do Grêmio, não consegue botar pro gol, né? Inclusive é até possível se reclamar de um pênalti aí, mas a arbitragem não deu e o Grêmio ainda teve essa última chance com o Denner, que chutou pra fora, e o jogo acabou nesse 0-0, né? Ficou tudo pra ser decidido no Mineirão, e aí ficou aquele esquema, né? Qualquer empate com gols era favorável ao Grêmio, quem vencesse era campeão, 0-0 era pênalti. Cruzeiro sem Luizinho e Boiadeiro teve como substitutos aí o zagueiro Robson e o meio-campista Rogério Lage. O Grêmio começa levando perigo, aí o Paulo César faz boa defesa aí na cobrança de falta, e aos 10 minutos o Cruzeiro abre o placar com Roberto Gaúcho, que bate de muito longe, e o goleiro Eduardo dá uma frangada maravilhosa, a bola passa entre as pernas, entra calmamente ali no fundo da rede, né? E com esse resultado o Cruzeiro se colocava em boa condição pro título. Ainda no primeiro tempo o Cleison toma esse cartão amarelo depois de simular um pênalti, e convenhamos, isso aí não foi nada mesmo. E o caldo entorna quando o Grêmio empata, tá? A cobrança de escanteio e o pingo de cabeça bota tudo igual no placar. Com esse resultado o Grêmio era campeão, mas no primeiro minuto do segundo tempo isso mudaria. O Roberto Gaúcho busca uma bola na bandeirinha de escanteio, rola pro Paulo Roberto, o cruzamento dele é perfeito, o Cleison surge de cabeça, manda cruzado para dar a vitória e o título pro Cruzeiro. E isso sim é uma comemoração de gol de título, ó, o camarada sai loucaço ali em direção aos companheiros. E o Cruzeiro ainda teve outras chances de marcar, acabou parando aí em boas defesas do goleiro Eduardo, que tentou se redimir do frango. E o Renato Marcília ainda só nega esse pênalti claro, né, depois da grande jogada do Cleison. Que bom que não fez falta, o Cruzeiro venceu realmente por 2-1, conquistava nesse dia sua primeira Copa do Brasil, taça que foi erguida aí pelo capitão Paulo Roberto, né? E assim começa a trajetória do maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro, que tem 6 taças. Nosso artilheiro na campanha foi o Cleison, né, que marcou 6 gols, entre eles o gol do título, e o vice-artilheiro foi o Nivaldo, que balançou as redes em 3 oportunidades. Esse foi um momento importante de retomada do Cruzeiro, principalmente a partir dos títulos da Supercopa, mas ganhar essa Copa do Brasil também foi muito importante para uma afirmação nacional, né? Visto que o último título brasileiro que o Cruzeiro tinha vencido era a Taça Brasil lá em 1966. A gente tinha algumas conquistas continentais, Supercopas, Libertadores e tal, mas faltava ali um título nacional. Na próxima semana a gente tá de volta para falar da conquista de 1996, tá? Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que deixe o like no vídeo, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use aí os comentários para compartilhar suas impressões desse título, suas lembranças. E por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!